Muito bem. Então, no vídeo anterior, a gente falou um pouquinho ali sobre a primeira ideia de equações diferenciais, né? Usando aí como exemplo o modelo de crescimento populacional, né? Da teoria malthusiana e depois aperfeiçoada, né? Com um limite, né? Uma linha de limite, né? Para esse crescimento populacional. Então, agora sim, entramos nas equações diferenciais. E aí eu coloquei para vocês no Class, né, alguns vídeos no canal, do canal do YouTube, né? Normalmente a gente costuma dizer que não precisa reinventar a roda, né? Então tem o professor Cláudio Possani, que ele apresenta aqui um videozinho de 43 minutos sobre equações diferenciais ordinárias, que é essa temática nossa, né? Ele até avança para outras aulas que nós vamos estar discutindo mais à frente, principalmente lá em cálculo 3. E tem também um vídeo aqui da professora Esther Velasquez, né? Esse vídeo eu coloquei ele muito mais porque ela tem uma didática interessante de apresentar, né? Muito mais fácil, bem diferente do professor Cláudio Possani, que é muito mais teórico, né? Mas tem uma parte inicial do professor Cláudio Possani que eu gostaria de expor para vocês aqui, que é exatamente, né, a importância das equações diferenciais, né? Então, vou passar um pouquinho do vídeo aqui e aí a gente já volta nessa temática. Então, o professor Cláudio Possani, bem conhecido aí no meio da matemática, principalmente a matemática, né, do que envolve cálculos, né? É um professor da USP, né, que passou pela um dos primeiros aí no canal da Univesp, Universidade Aberta do Estado de São Paulo, na Universidade, os primeiros passos aí do EAD, né? Mas vamos lá. Então, ó, ele vai fazer um comentário sobre as equações diferenciais ordinárias. Equações diferenciais é uma das partes mais aplicadas da matemática por uma razão muito simples. A ideia de derivada é a ideia de taxa de variação. E muitos problemas do mundo real envolvem a ideia de taxa de variação de uma grandeza. Então é muito comum, ao se tentar resolver um problema do mundo real, você envolver o conceito de derivada. Mas antes de dar um exemplo disso, vou fazer um comentário muito breve sobre o que é modelagem matemática e que é uma coisa que vocês usam muito, não com esse nome, nos laboratórios, na vida real de um profissional na área tecnológica. Bem rapidamente, vocês tentam resolver no mundo real, no mundo do trabalho, no mundo da tecnologia, vocês tentam resolver problemas reais. Alguém que trabalha com o mercado financeiro quer saber a cotação do petróleo daqui a 4 anos. Alguém que trabalha com ecologia quer saber a população de uma determinada espécie que está ameaçada de extinção daqui a não sei quantos anos. Alguém que trabalha com trânsito está interessado em saber, medir uma grandeza envolvida com o transporte de uma cidade, numa certa situação. O fato é que esses problemas são muito complexos, muito difíceis de serem resolvidos na sua expressão mais completa, na sua expressão real. A cotação do petróleo daqui a 4 anos depende de tantas coisas que a gente não consegue montar uma equação, uma fórmula que dê a resposta absolutamente precisa. Mas nós não precisamos da resposta precisa. A primeira grande observação é que o que nós queremos para o problema real é uma solução aproximada. Se você souber que o preço do petróleo estará variando numa certa faixa, numa certa banda de variação, está ótimo. Você não precisa saber o valor exato. É muito comum trabalhar com essas faixas de variação. Previsão de inflação, trabalha-se com o centro da meta e o intervalo onde se admite uma inflação como razoável. Se a gente souber não o valor exato do barril de petróleo daqui a 4 anos na Bolsa de Londres, mas se nós soubermos uma aproximação desse valor, está muito bom. Se nós soubermos que a população de uma certa espécie estará entre tanto e tanto, a gente já tem uma boa informação. Então, o que nós queremos mesmo são soluções aproximadas dos problemas reais. Mas os problemas reais são muito difíceis de serem resolvidos. Nós não conseguimos resolver os problemas reais. O que nós fazemos
é um modelo matemático, que é um problema simplificado, que é um problema aproximado, que não é o problema real que a gente tem que resolver. É apenas uma aproximação do problema real. Exemplo com o qual vocês lidam há muito tempo, os problemas da mecânica. A mecânica do Newton, ela é uma simplificação da realidade. Ela estabelece que força é igual a massa vezes aceleração, mas isso não é uma verdade no seu sentido mais completo. Tanto, um tempo depois, vem a mecânica relativística corrigindo a mecânica newtoniana. Então, essa ideia de que a força é igual a massa vezes aceleração é uma aproximação do problema real. É uma simplificação do problema real. Esse a gente consegue resolver. O problema aproximado, eu consigo resolver mesmo. Nós montamos as equações de Newton e nós conseguimos resolvê-las todas. E obtemos todas as fórmulas da mecânica newtoniana que vocês conhecem. E que não é uma coisa muito complicada para se obter. Então nós conseguimos do problema simplificado, do problema aproximado, a solução real. E a grande pergunta é a seguinte, que parece um jogo de palavras, mas não é um jogo de palavras, é uma coisa super importante. Nós queremos as soluções aproximadas do problema real. Nós conseguimos soluções reais do problema aproximado. Até que ponto a solução real do problema aproximado pode ser usado como uma solução aproximada do problema real? Isso parece um jogo de palavras, mas é uma ideia extremamente relevante. Por exemplo, no caso da mecânica newtoniana, a solução real do modelo que a gente faz para a mecânica com as equações de Newton, ele é muito bom para um monte de coisas. Nós podemos usar as soluções reais do problema aproximado, mecânica newtoniana, para mandar um foguete, um satélite para a Lua ou para Marte. Muito interessante, né? Então, olha, vou dar só um exemplo aqui que me remeteu aí, né? A questão, por exemplo, das vacinas na época da Covid, né? Então, a gente tinha ali, a gente queria buscar uma vacina que resolvesse o problema, né? Mas, em função do tempo e da correria, o que se fez foi buscar um problema aproximado. Dali surgiram várias vacinas, segundo as estatísticas, uma melhor que a outra, ou uma pior que a outra, né? Entre outras palavras, né? A grande questão era buscar uma certa vacina que resolvesse o problema real, né? Então, obviamente, que por trás desses problemas aproximados que levava, então é aquela ideia, né, que se tem, né, da pesquisa, né? Então, por isso que a pesquisa, ela a ciência, ela não é rápida, né? Porque ela primeiro busca ali um problema aproximado, traz uma solução, mas muitas vezes a solução ela precisa passar por diversos testes até que a gente consiga dizer que ela de fato resolve um problema real. E quem trabalha bastante com isso é a modelagem matemática, né? Então a modelagem matemática ela vai lidar a todo instante com essas questões, né? Então fórmulas conhecidas, como o próprio professor diz aí, né? Força, massa, aceleração, ou a fórmula de Einstein, né? Então são todas fórmulas que foram encontradas a partir desses problemas reais, né? Então, obviamente que por trás disso vão existir as taxas de variações, né? Então, as taxas de variações são importantíssimas porque você está estudando uma taxa de variação num determinado instante. E aí, como o professor mesmo disse ali, né? São soluções aproximadas e que elas vão se alterando na medida do tempo, né? Então, ela não é... ela é uma aproximação, tá? Mas é isso. Bom, então agora sim, podemos voltar aqui para a nossa apresentação. Então, na aula anterior, a gente trabalhou a ideia, então, da modelagem matemática, e aqui, então, de fato, entramos no que seriam essas equações diferenciais, né? Então, as equações contendo derivadas são conhecidas como equações diferenciais. Então, equações que contêm derivadas são equações diferenciais. E é necessário conhecer as equações diferenciais para compreender e investigar problemas envolvendo
Por exemplo, no caso de vocês, fluxo de corrente elétrica em circuitos. Então, todo instante cai em equações diferenciais. A dissipação de calor em objetos sólidos. A propagação e detecção de ondas sísmicas. O aumento ou diminuição de populações. O movimento de fluidos, entre outros. Né? Então, vocês percebam que de imediato tem aqui, né, essa história da corrente elétrica em circuitos. Né? Bom, note que toda a parte do cálculo, chamado de cálculo de primitivas, compreende a determinação de soluções de uma equação diferencial. O que ele quer dizer com isso do ponto de vista prático? Né? Normalmente, a gente resolve uma integral, né, e encontramos uma primitiva. Né? E, como vocês já viram em aulas anteriores, né, quando a gente faz isso aqui, né, a história da integral de uma função, né, o que a gente encontra é uma função denominada de primitiva, em que ao derivar essa primitiva, você volta para a função f. Entre outras palavras, a função f nada mais é do que a derivada, né, dessa minha primitiva. Né? O que nós vamos fazer agora é muitas vezes exatamente essa relação. Eu conheço a derivada e quero buscar a função. Ou seja, por trás disso, né, entre outras palavras, o que a gente fazia lá em cálculo 1 era, a partir de uma função, encontrar a derivada. Primeira, segunda, terceira. Né? Agora nós teremos as derivadas e nós vamos em busca da função a partir destas derivadas, dessas taxas de variações do ponto de vista prático, certo? Bom, então, aqui é o que ele vai dizer, ó, você compreendeu em cálculo, né, que a derivada de uma função é em si uma outra função, né, que é a primeira derivada, né? E a partir da primeira derivada a gente tem outras derivadas, né? Então, por exemplo, aqui a função exponencial e elevado a 0,1 vezes x quadrado, ela é diferencial, ela é derivada, é uma função contínua, né? E sua derivada corresponde a essa aqui. Ela é fácil, né? Na verdade, você deriva apenas aqui, isso vai dar 2 que multiplica 0,1, regra da cadeia, 0,2, né? 0,2 o que? X, né? Então, isto é a minha derivada usando a regra da cadeia vezes a própria exponencial. Se substituirmos e elevado a 0,1x quadrado no lado direito da derivada pelo símbolo y, nós teremos essa situação. Então, nesse caso aqui, ó, eu não sei quem é y, eu sei apenas que a derivada dessa função y em relação a x gerou 0,2x vezes a própria função. Né? Então, de quem estamos falando? Exatamente dessa função exponencial. E aqui nesse instante, supondo que eu não conheça, eu vou em busca então dessa função, né, que tem esse jeitão em termos derivados, ou seja, tem na verdade um certo número, né, que aqui não é número, né, tem uma certa função, né, que está multiplicando essa função que foi derivada. Tá? Bom, como resolver essa equação? Né? Então veja que o meu y, né, nessa nova situação, é uma incógnita. Né? É a solução que eu preciso buscar. Né? Então, a equação construída em 1 é chamada de equação diferencial. Então, isso aqui é uma equação diferencial, né? Que está trabalhando com a primeira derivada. Ok? Bom, então, uma equação. O que é então essa história de equações diferenciais? Né? Então, uma equação que contém derivadas, né, de uma ou diferenciais. Diferenciais vocês vão perceber que vai aparecer como dx, dy, dz, dt, né? De uma ou mais variáveis dependentes em relação a uma ou mais variáveis independentes, é uma equação diferencial. O que nós vamos estar estudando basicamente é com uma variável, tá? Mas a gente pode ter com mais variáveis. Bom,
para poder discuti-las, melhor classificaremos as equações diferenciais do tipo, por tipo, ordem e linearidade. Então, vamos lá. Então, a gente tem o que nos interessa, que são as equações diferenciais ordinárias. Se a função desconhecida depende de uma única variável independente, né? A gente está acostumado com essa ideia aqui, não? Né? F de x igual a y, então, ou seja, y está em função de x, né? Ou seja, nós temos y que é dependente de x, né? Então é essa a situação. Nesse caso, aparecem apenas derivadas simples, né? Então, exemplo aqui, né? Eu tenho uma função y, né? E que nesse instante essa função y, eu tenho a derivada dessa função mais 5 vezes essa função, que é igual a uma exponencial elevada a x, que é uma outra função, né? Aqui eu tenho a função y, que eu não sei quem é, mas eu sei que a segunda derivada dela em relação a x menos a primeira derivada mais 6 vezes essa função dá zero. Então, isso é uma equação que envolve derivadas, né? Em que a variável que está em jogo aqui é uma variável, uma única variável, que é a variável y, né? Então, y depende de x, né? Já nesse caso aqui, olha, o que eu tenho, né? Então, eu tenho meu y está aqui, tá? Que é a função que eu não conheço. Eu tenho a primeira derivada dessa função em relação à variável t, né? E aqui eu tenho a derivada de x em relação a t. Então, perceba que para esse caso aqui, eu não tenho uma única variável, né? Eu tenho duas variáveis, né? Então, se eu tenho mais de uma variável, então estamos falando de equações diferenciais parciais, né? Então, se a função desconhecida depende de... ou melhor, desculpem, né? Então, nesse caso aqui, a gente considera y, né, que está dependendo da variável t, né? Mas mesmo pegando o x, né, x também está dependendo apenas da variável t, ou seja, eu tenho uma única variável, seja ela y ou x, que é independente, né? Então, y aqui é independente, ou melhor, t é independente, né? Então, t é independente, está lá uma única variável independente, né? E nesse instante eu tenho y em função de t, né? E x em função de t, né? Então, eu tenho duas funções, ao invés de uma só, né? Eu tenho duas funções e ambas dependem de uma única variável independente. Quem que é essa única variável independente? T, né? Observe que aqui era x, certo? Bom, onde que surge então a história de equações diferenciais que dependem de mais de uma variável, né? Então é o caso das equações diferenciais parciais. Vou mostrar exemplos aqui que fica fácil para vocês entenderem. Olha só. Então, nesse caso, a gente tem uma função u e ela está dependendo de quem? De x. Mas aqui a mesma função u está dependendo de y. Então, u está em função de x e y, né? Quer dizer, ela não está apenas em função de x. Então, ela está em função de duas variáveis independentes, né? Aqui a gente tem a variável x, que é independente, a variável t, mesma lógica. U está em função dessas duas variáveis. U está em função de y e v está em função de x. Mas aí o legal, para vocês conseguirem interpretar que se trata-se de uma EDP, é exatamente por conta das derivadas parciais, né? Então, se tem derivadas parciais, estamos falando de EDP. Mas o que nos interessa, do ponto de vista prático, né, essa história de derivadas parciais, elas vão ser muito mais trabalhadas lá em cálculo 3, tá? Por enquanto, aqui o que interessa para nós são derivadas diferenciais ordinárias e não equações diferenciais parciais, tá? Bom, então aí vem a classificação das nossas equações.
Então a gente tem uma notação de Leibniz, também já conhecida por vocês, né? Então isso está aqui a primeira derivada, segunda derivada, a terceira derivada. É óbvio que desse jeito é muito mais fácil, né? Muito mais simples, né? Mas o importante é observar que em ambas, né, a variável independente é x, né? A notação de Leibniz aqui, né? E a notação de linha, né? Eu, sinceramente, acho muito mais interessante essa anotação, né? Ela é muito mais simples, né? Mas em alguns momentos a gente precisa dessa anotação de Leibniz, tá? Bom, a anotação linha é usada somente para denotar as três primeiras derivadas. A quarta derivada é escrito desta forma. E aí segue, né? Óbvio que você não vai ficar colocando linha, né? Então essa história de linha aí, ela tem um limite, né? Bom, sistema de equações diferenciais, né? Então, óbvio, se a gente já conhece o sistema de equações, então eu posso ter um sistema de equações diferenciais, né? Aqui, por exemplo, eu tenho a derivada de x em relação a t, derivada de y em relação a t, e que nesse instante, né, eu tenho uma função que está dependendo de três variáveis independentes, né? Então aqui é importante então ressaltar que é uma função que está trabalhando com três variáveis. Se existem duas ou mais funções que devem ser determinadas, precisamos de um sistema de equações. Então, no dado momento, se trabalha-se com um sistema de equações. E quando você resolve um sistema de equações, o que você faz? Você vai em busca de uma solução, né? Então, ó, uma solução de um sistema como esse é um par de funções diferenciais, né, em que ambas aqui estão dependendo da variável independente t, né, definidas num intervalo, um certo intervalo que satisfaz cada equação do sistema neste intervalo, né? Então é importante ressaltar aqui o que está sendo apresentado aqui do ponto de vista de sistema de equações é que a gente tem duas funções que dependem da variável, duas derivadas, né? Funções em que as suas derivadas dependem da variável t, né? Bom, notação de Newton, né? Às vezes aparece bastante, olha lá, mais conhecido como cocô de mosca, né? É às vezes usada em física, né? Os físicos adoram, porque é uma notação criada pelo Newton, né? E ele vai fazer o seguinte, a segunda derivada, ele vai fazer isso aqui, né? Então, apenas uma anotação. Eu, sinceramente, acho essa muito mais interessante do que essa. Mas os físicos adoram, né? Vamos lá. Bom, ao estudar alguns fenômenos, é difícil estabelecer diretamente a relação de dependência entre uma variável independente a uma variável dependente. Todavia, é mais fácil estabelecer a relação entre x e y e as derivadas. Então, a gente observa aqui que y, né, está em função de x, né, e a gente consegue estabelecer todas as suas derivadas até ordem n, né? Até a derivada de ordem n. Bom, essa relação constitui uma equação diferencial. Note que a grande maioria dos fenômenos físicos é modelada através de equações diferenciais. Então, pode-se dizer do ponto de vista prático que os fenômenos físicos, ou a física propriamente dita, ela é uma modelagem matemática, né? Então, sem a matemática, a física não sobrevive, né? Bom, equação diferencial é uma equação envolvendo função desconhecida e alguma de suas derivadas. Ou seja, a gente tem normalmente numa equação diferencial, né, uma função que é desconhecida, entretanto aparecem as suas derivadas. A equação diferencial ordinária de ordem n é uma equação que envolve derivadas até a ordem n, né? Então, vê se aparece aqui um exemplo, né? Então, olha aqui que nesse exemplo aqui, então a gente tem a derivada de ordem n de uma certa função é, na verdade, né, essa função, né, onde eu conheço, não sei quem é a minha f de x, né,
ou melhor, eu sei que esta função trabalha com a variável x, né? Mas aí eu tenho a função que depende de x, a primeira derivada, a segunda derivada e assim segue, né? Ou seja, até a enésima menos 1, né? Então, seria como se eu observasse, então, se eu tenho uma derivada de ordem n, né? Então, na verdade, existem todas as outras derivadas anteriores, né? A função, e inclusive a variável independente. Então, a lógica aqui apresentada para vocês é exatamente nesse contexto. Se eu tenho uma derivada de ordem n, então existem outras derivadas anteriores, a função desconhecida e a variável independente dessa função desconhecida. Certo? Beleza. E aí, em se tratando de ordem, né, uma equação diferencial é a ordem mais alta da derivada que aparece. Então, aqui, por exemplo, é só a primeira derivada, né? Então, a ordem desta equação diferencial é ordem 1, né? Ou primeira ordem, né? Já que eu tenho a maior derivada é 4, né? Inclusive aqui, como foi dito lá atrás, né? Poderia, apesar que aqui pode, né? Se fosse aquela outra anotação, seria desse jeito, né? Mas é isso. Então aqui é uma equação diferencial de ordem 4, ou de quarta ordem, né? Certo? É isso aí, ó. Primeira ordem, segunda ordem, né? Então, aqui tem que tomar um cuidado, porque eu tenho a derivada de primeira ordem que está elevada ao cubo. Então, ela não é uma derivada de terceira ordem, ok? Ela é uma derivada de primeira ordem. Já essa aqui, sim, é uma derivada de segunda ordem. O que vale é dizer que você pega a maior ordem, né? Então, nesse caso, obviamente, é uma equação diferencial de segunda ordem, tá? Equações diferenciais ordinárias de primeira ordem são ocasionalmente escritas dessa forma. Aí que vem a história do diferencial de y, diferencial de x, né? Mas a gente também, às vezes aparece uma equação dessa forma, mas aí simplesmente para você obter derivadas, eu poderia chegar aqui e dividir tudo por dx. Ao dividir tudo por dx, né? Aqui o zero por dx também, né? Então, 0 por dx, né? Eu teria algo assim, ó. Então, eu teria uma função que está trabalhando com duas variáveis independentes, dy em relação a x, ou seja, a derivada da função em relação a x, né? Mais uma outra função que está trabalhando com as duas variáveis, e tudo isso vale 0, tá? Ou seja, a derivada em jogo envolve a função y, e y está dependendo apenas da variável x, né? Então, essa é uma forma, às vezes aparece bastante com esse formato, tá? Mas aí, de modo geral, como aparece aqui, ó, né, basta a gente interpretar que você poderia perfeitamente dividir aqui por, vamos dividir aqui por x, aqui por x, né? E o 0 por x, né? Então, no final das contas, a gente teria aqui y menos x mais uma certa função 4x que está multiplicando a primeira derivada da função y, que eu não sei quem é, e eu sei que tudo isso vale 0. Então, às vezes é uma forma, esse tipo de análise, muitas vezes, às vezes usamos esse formato, usamos o formato como acabei de apresentar, tá? Mas o mais importante é que vocês consigam interpretar que isso aqui é uma certa função que está representando aí um coeficiente, né, que está multiplicando a primeira derivada, e esse coeficiente está do ponto de vista de funções. Vocês vão estar vendo mais adiante que a gente não vai trabalhar com coeficientes. Na maioria das vezes, os coeficientes são numéricos, são constantes, né? Então, muito mais prático, tá? Mas aqui, de fato, eu tenho a função y, que eu não sei quem é, e que eu sei que essa função, a derivada dessa função, multiplicado por 4x, está gerando, está sendo igual a x, né? Bom,
então por ordem é essa lógica, né? Pegando aí a maior derivada, né? Então uma equação diferencial ordinária de ordem n em uma variável dependente. O que seria isso, né? Então, a gente pode nesse instante dizer que essa função que está aqui, né? Ela tem as derivadas até a ordem n, e ela tem a função y, né? Só que essa função y é uma equação diferencial ordinária de ordem n em uma variável dependente. Quem que é a variável dependente nesse instante? Y, né? Então, onde f é uma função de valores reais para n mais duas variáveis. Por que para n mais duas variáveis, né? Porque eu tenho a variável x, y está em função de x, e eu tenho as suas derivadas, tá? Então, por isso que aparece aqui como n mais 2, né? Onde o 2 seria exatamente essa situação da variável x, que é independente, y, que é a função, e as suas derivadas, tá? Bom, por razões práticas e teóricas, também consideramos que a derivada de ordem n seria essa situação aqui apresentada, né? Como já comentamos anteriormente, tá? Bom, quando servir aos nossos propósitos, usaremos a forma normal, né? Que é essa aqui, né? Muito mais interessante. Também é importante observar que isso aqui, sinceridade, né? E eu prefiro trabalhar somente com essa primeira parte, né? Eu sei que envolve duas variáveis, mas às vezes acaba gerando aí uma confusão, né? Mas o importante é dizer que eu tenho uma função onde ela está sendo analisada em relação à variável x, né? Bom, então, mas é um modelo, né? É uma forma de representar equações diferenciais. Então, essa é uma forma de representar equações diferenciais de primeira ordem, de segunda ordem. Então, o que seria aqui? Então, isso é a primeira ordem, né? E isto é segunda ordem, tá? Por exemplo, a forma normal da equação de primeira ordem, então a gente tem... Como é que eu identifico, então, que isso aqui é uma equação diferencial de primeira ordem? Fácil, né? O meu y aqui é o y', é a primeira derivada, né? Ou seja, o que está em jogo é a primeira derivada, tá? Equações lineares e não lineares. Então, agora vem uma partezinha que é bastante importante. Eu vou parar por aqui, depois a gente volta com um videozinho sobre essa questão das equações lineares e não lineares, tá certo?